Beleza pura. Rapaz, eu quero te agradecer aí pelo convite aí que você está fazendo a minha pessoa aí aqui no meu podcast. E o assunto aí que você vai me entrevistar aí é um pequeno bate-papo aí, que eu sei que você também está ocupado, né? Você tirou esse tempo aí para me entrevistar. O assunto aí que está em voga, né? A questão da uma eventual terceira guerra mundial. E aí eu de você que é nosso professor, entendeu? Do nosso Instituto de Teologia Pesquisadores da Bíblia, Daniel Martins, professor de Introdução à Exegese e também especialista aí na crítica textual do Novo Testamento, e tem uma formação acadêmica bem densa, e a gente fica feliz por estar contando com você no nosso corpo docente. E segunda-feira agora você vai dar a sua segunda aula, Introdução à Exegese, e fico feliz por sua dedicação, a sua humildade, entendeu? E a gente está contando com você aí cada vez mais para estar lecionando aí no nosso instituto. E eu sei que você é uma pessoa que ama o conhecimento, e já quero te parabenizar de antemão, que amanhã é o seu dia, o nosso dia, né? Amanhã é o dia do professor. Ok? Amém, obrigado. Parabéns para você também, meu querido. Para mim é um prazer estar aqui te acompanhando nessa empreitada aí. E vamos que vamos. Então pode começar aí, pode. Alguma coisa aí sobre se há a questão da terceira guerra mundial, se vai acontecer ou não, se tem a ver com tem alguma conexão com a questão escatológica. Vamos lá. As últimas guerras que nós tivemos, elas estão... elas sempre foram mais voltadas para a aquisição de lugares, né, expansão entre os países, e pouco se falou com relação ao anticristo, se o anticristo viria ou estaria por trás dessas guerras, alguma motivação de um ditador político que tivesse poder, enfim. O que eu queria saber de você, essa guerra que nós estamos pensando, né, uma eventual terceira guerra mundial, ela tem esse nível escatológico, ou seja, a ideia de aparecer, enfim, um ditador, um anticristo? É possível a gente apontar isso? Obrigado aí, Daniel, professor Daniel Martins, pela sua pergunta. É o seguinte, é claro que nesse contexto agora, eu estava lendo ontem uma matéria que o Vladimir Putin, ele está pensando em usar uma bomba atômica, né, uma bomba nuclear, já que você sabe que os Estados Unidos foi o único país que usou bomba atômica, Hiroshima, né? Exatamente. E porque os Estados Unidos queriam acabar com aquela guerra com o Japão, então para resolver de uma vez por todas, ele acabou que ele jogou aquela bomba lá. O Vladimir Putin, essa guerra já está aí mais de 6 meses que está essa guerra ocorrendo entre a Rússia e a Ucrânia, e ele conseguiu anexar alguns territórios. Só que a Ucrânia conseguiu reaver alguns territórios que a Rússia havia tomado dela. Então ele sabe que ele é derrotado nessa guerra, até porque o poderio bélico da Rússia é infinitamente muito maior do que o poderio bélico da Ucrânia. A Ucrânia é uma formiguinha diante da Rússia. Ô, professor Benivaldo, pode falar. Só queria a sua opinião. Eu tenho uma opinião, mas eu queria a sua opinião. Quando os Estados Unidos declarou guerra, né, ao Afeganistão, os jornais eles noticiavam que estava então havendo uma guerra entre Estados Unidos e Afeganistão. Muito embora, isso é uma opinião minha, e se eu estiver errado, o senhor pode me corrigir,
eu não vejo com esses olhos. Para mim, o que aconteceu entre Estados Unidos e Afeganistão foi uma invasão estadunidense. E aí eu queria sua opinião agora. Há uma guerra entre Rússia e Ucrânia ou há uma invasão da Rússia na Ucrânia? Eu vou te responder que, na minha opinião, e aí lendo os cientistas políticos, há uma invasão. Por quê? Mas também para chegar àquela sua primeira pergunta que foi interessante. Foi uma invasão porque a desculpa da Rússia é de que a Ucrânia ela quer ser aceita na OTAN, ela quer entrar na OTAN. E a Rússia, então, ela se sente ameaçada, porque a Rússia fala que é a mesma coisa de colocar um inimigo ali, entendeu? Do lado da Rússia. Colocar um inimigo, né, para viver ali vizinho da Rússia, porque ela considera os países que compõem a OTAN, o Vladimir fala que a OTAN foi criada com o objetivo de lutar contra a Rússia. Então, aí com esse subterfúgio, o Vladimir então deflagrou essa guerra, se sentindo ameaçado, mas claro que não tem só esse objetivo, tem um objetivo econômico, tem um objetivo geográfico, né? O Vladimir, ele tem essa tara, czar, né? De ser um grande império, de retomar aquelas terras soviéticas que foram divididas depois da Segunda Guerra Mundial. Então, assim, mas com relação aos Estados Unidos, ali foi uma guerra mesmo, mais uma guerra em relação à questão da Guerra Fria ali, né? Porque o Afeganistão foi invadido pela União Soviética. Também pela União Soviética, correto? E você sabe que os Estados Unidos ele treinou um grande para combater os soviéticos, que foi o Osama Bin Laden. Que depois se tornou o maior inimigo dos Estados Unidos. E sabe que teve aquela Guerra Fria, né, dos países comunistas, que foram apoiados pela Rússia, e os países capitalistas que foram apoiados pelos Estados Unidos. Então, guerras como a Guerra do Vietnã, aqui mesmo, entendeu? Então, tudo isso envolveu a guerra entre a antiga União Soviética e os Estados Unidos. Mas, com relação à questão do anticristo, longe de nós dois, que somos escatólogos, né, que estudamos escatologia, eu não sei qual é a sua visão escatológica, se é dispensacionalista. Se você é pré-milenista histórico. Sabendo que Putin, ele jamais queria, né, e ele nunca vai conseguir dominar o mundo. Porque aí que está a questão, que se ele fazer essa loucura de jogar uma bomba atômica na Ucrânia, o que acontece? A OTAN já falou que se o Putin tivesse arrobo de fazer isso, que vai ter uma guerra de escala mundial, porque eles já falaram que se o Vladimir ameaçar com a bomba atômica e chegar, aí a OTAN já falou, né, que vai exterminar o exército russo. Aí sim, vai ter uma terceira guerra mundial, porque tanto os Estados Unidos como a Rússia tem bombas atômicas, bombas de hidrogênio, que é capaz de destruir uma cidade, né? Então, agora, o anticristo, ele vai ser um único, segundo a escatologia dispensacionalista, pré-milenista dispensacionalista, dominar o mundo sozinho. Ele vai conseguir unificar todas as religiões, toda a moeda, ele vai conseguir ser o líder mundial, mas claro, isso dentro de uma visão dispensacionalista do Scofield. E isso acontecendo, essa terceira guerra mundial, eu acredito que não vai ser o fim ainda, não vai ser o escatom. Né? E claro que eu nem penso que isso aconteça, né? Eu nem quero que isso aconteça, porque acontecer a terceira guerra mundial não vai sobrar ninguém. Entendi. Pode falar. Mas o senhor, então, acredita que... Vamos lá, 2 pontos. O senhor acredita, então, que se a Rússia iniciar uma guerra nuclear, ela provavelmente vai ser dizimada, uma vez que a OTAN, que é liderada pelos Estados Unidos, possui... Eu estou falando aqui no meu conhecimento, o senhor me corrija, por favor, se eu estiver equivocado.
Pode falar, fica à vontade. Uma vez que a OTAN, ela, liderada pelos Estados Unidos, deve possuir, penso eu, um arsenal superior ao russo. Agora, o segundo ponto é, iniciando uma guerra nuclear, nós podemos então inferir daí a possibilidade, a grande possibilidade de aparecer aí então o anticristo, este ser, esse poder que pode unificar as nações e que vai ter um poder sobrenatural, é isso? Ou não? Eu tô errado. O que a Bíblia fala, o aparecimento do homem do pecado, né? Do homem iníquo, dois sinais que Paulo vai falar, que é a apostasia, que é o afastamento da fé, né, de muitos, a vinda do homem do pecado. Então, claro que as guerras, como Jesus falou, é um sinal da sua vinda, né? E essa guerra, aí que tá, essa guerra, ela vai, aí porque muita gente fala assim, a Bíblia, e a escatologia, e o próprio Jesus, dizendo que Jesus mentiu, porque já teve várias guerras, já teve a Primeira e Segunda Guerra Mundial, 1914, que foi até 1918, e 1939, que foi até 1945, já teve duas guerras mundiais. E por que Jesus não voltou? Mas eu entendo que Jesus está falando de uma guerra de uma intensidade que nunca houve na história da humanidade. Se vai ser essa terceira guerra mundial, não sabemos. Mas, poxa, se vai ter essa terceira guerra mundial e vai ser algo escatológico, vai ser o fim mesmo, né? A chegada de Cristo, porque eu sou pós-tribulacionista, eu creio que Cristo ele vai voltar depois da grande tribulação. Então, assim, vai ter o anticristo. O anticristo é quem? É o Vladimir Putin, é o líder da ONU. Então, cadê? Porque vai ter a terceira guerra mundial de escala mundial, né? Vai ser uma guerra que nunca houve na história da humanidade. Então, essa é a guerra que Jesus falou, que vai anteceder a sua vinda, mas vai faltar o anticristo e a apostasia. A apostasia, a gente pode até inferir que já está tendo, que muitos se apostataram da fé. Mas eu entendo uma coisa, Daniel, professor Daniel. Não sei se você já percebeu, você que é um teólogo, né, estudado e conhecedor da literatura escatológica, apocalíptica, é que quando acontece algum tipo de guerra, por exemplo, a Primeira e a Segunda Guerra Mundial ocorreram, nós ainda, eu nasci em 77, você nasceu em que ano? 83. 83, aí você ainda não era nascido quando teve essas duas guerras. Mas naquele contexto ali, estudando os livros, na Primeira Guerra Mundial, havia uma ansiedade, havia uma crença de que Jesus estaria voltando. Jesus estaria perto porque estava tendo aquela Primeira Guerra. Da mesma forma foi a Segunda Guerra Mundial. Então, toda vez que acontece esse tipo de coisa, por exemplo, se houver um conflito de escala mundial, você vai ver as igrejas, principalmente as pentecostais, pregando o escatom, né, a vinda do Senhor. Então, isso tem muito a ver também com a questão do contexto geográfico e político do momento. Toda vez que acontece uma calamidade, né, uma coisa assim, um desastre de nível, aí os evangélicos pentecostais, porque eles acreditam que Jesus pode voltar a qualquer momento. Diferentemente dos pré-milenistas históricos, e eles acreditam que Jesus só vai voltar depois que houver os dois sinais, né, a apostasia e a manifestação do homem da iniquidade. Então, assim, agora, a minha preocupação eu falo assim, como é que vai acabar essa guerra, essa guerra que está tendo agora? Porque o Vladimir ele não vai ceder. Porque ele já sofreu consequências econômicas, né? Você sabe muito bem, você que também os jornais, os magnatas russos perderam muito, né? Perderam fortunas. Por exemplo, o dono do Chelsea mesmo, ele teve que sair da Inglaterra. Não sei o que aconteceu com o time do Chelsea, se ele já foi vendido. Então, assim, o Vladimir ele foi vendido, o Chelsea. Ele foi vendido. Ele vai assinalar a sua própria morte.
ele vai cometer um suicídio. É igual o Hitler, né? O Hitler, quando ele perdeu a guerra, o que ele fez? Ele foi lá e se suicidou. Porque ele sabia que ia sofrer as consequências. Então, assim, ele já invadiu, ele já gastou muito dinheiro. A Rússia já sofreu várias sanções da Europa, né? Ainda está sofrendo. E ele não vai querer. Vai ser vergonhoso, poxa. Como é que a Rússia, que assim, colocar na balança, hoje a Rússia tem mais poderio bélico do que o próprio Estados Unidos. Então, Entendi. assim, quem é que vai, como é que vai chegar como é que vai chegar o fim dessa guerra? Porque o Vladimir não quer ceder, entendeu? Ele quer que a Ucrânia fique subjugada a ele, não quer que o Vladimir lá, o Zelensky, Volodymyr, né? Quer dizer, o Volodymyr Zelensky não venha entrar na OTAN, né? Não venha colocar a Ucrânia na OTAN. Então, a ONU não consegue acabar com essa guerra, entendeu? Tem várias sanções contra a Rússia. Então, assim, agora, se chegar a esse ponto, porque o Vladimir tem ameaçado, ele falou o seguinte, que a OTAN, os países da Europa e os Estados Unidos estão atravessando a linha vermelha. Ou seja, eles estão mandando equipamentos, estão mandando mísseis para a Ucrânia. E se continuar fazendo isso, a Rússia vai ter que revidar. E aí que está a questão. Eu já vou até aproveitar o seu pensamento, a sua opinião. Você acha que a Rússia e a China conseguem brigar de igual para igual com a OTAN? Era essa pergunta que eu ia fazer para o senhor. Ia acabar de falar isso, justamente. Já que a gente que está um pouco fora, eu falo fora porque eu sei que o professor Benivaldo é uma das pessoas que eu mais que eu conheço, que tem mais conhecimento sobre esse assunto, e eu queria levar a pergunta de volta para o senhor. Qual é a magnitude bélica desses países, né? Qual a opinião do senhor a respeito disso? Estados Unidos, ele consegue fazer frente à Rússia em uma possível terceira guerra mundial? E aí eu queria emendar essa pergunta com o seguinte: os países que compõem, né, esses líderes, né, que fazem junção a esses líderes, no caso, por exemplo, nós temos a Rússia, a gente pode apontar a China como um dos daqueles que podem ajudar a Rússia em uma eventual guerra, Estados Unidos. Nós podemos apontar, por exemplo, o Japão como um eventual que pode ajudar os Estados Unidos. Como o senhor vê, aliado, como o senhor vê, quem é que tem mais poder se houvesse, por exemplo, essa terceira guerra mundial? E eu queria também saber qual seria o nível de destruição aqui no nosso planeta. Então, aí o nível de destruição é imenso, né? Porque isso vai trazer por exemplo, você sabe que hoje já está tendo consequências, né, com relação ao petróleo, né? A questão aí, claro que não apenas a pandemia que trouxe consequências, né, para a economia mundial, mas essa guerra também. Então, a Rússia ainda tem uma questão aí, ela domina também a questão do petróleo. Você vê que a Rússia, ela alimenta a Alemanha, entendeu? Ela alimenta alguns países da Europa. Então, os países da Europa ainda dependem muito da Rússia na questão do gás. Então, muitos deles ainda estão muito assim cometidos, né? A própria Alemanha, que depende dos Estados Unidos. Mas, se houver essa guerra mesmo, tanto a Rússia como os Estados Unidos têm um poder de destruir o mundo, entendeu? Agora, aí vem quem da América Latina que vai entrar nessa guerra, né? O Brasil só entrou na Segunda Guerra Mundial, né? Para defender os aliados, né? Aqueles que lutaram contra a Alemanha e contra a Alemanha e
Hitler. Então, Professor Benivaldo, ah, é pergunta que vai aparecendo, e eu sei que o senhor entende desse assunto, então o assunto é muito bom e acaba vindo perguntas muito interessantes. Por exemplo, nós sabemos que na América Latina hoje, pelo menos pelo que eu vejo, e novamente se eu estiver errado o senhor pode me corrigir, o bloco que compõe a América Latina hoje majoritariamente um bloco de apoio ao socialismo, comunismo da Rússia. Se eu estiver errado, o senhor me corrige. Numa eventual guerra, por exemplo, e o Brasil apoiando os Estados Unidos, que é o que a gente espera, é o que a gente acha, né? O Brasil teria poder de fazer frente a todo esse bloco da América Latina, ou o Brasil ele seria destruído rapidamente? Como é que é? Daniel, é o seguinte, no contexto agora atual, né, o Jair Bolsonaro, ele fica do lado da Rússia, né, e nesse contexto atual, né, você vê, no contexto da Segunda Guerra Mundial, o presidente Getúlio Vargas, ele ficou do lado dos Estados Unidos, mas assim, por pressão, porque no começo ele foi ao nazismo, entendeu? Ao Hitler. Não sei se ele deu apoio ao Mussolini, mas no contexto atual, hoje há uma relação amigável entre o Bolsonaro e o Vladimir, tanto que o Bolsonaro foi na Rússia. Assim, no contexto atual, o Brasil está do lado da Rússia, tanto que o Brasil ele não está sendo neutro na questão lá de punir a Rússia, de impingir sanções contra a Rússia. O Brasil tem procurado se manter na neutralidade. Agora, claro que aqui no Brasil você tem a Venezuela, que é a favor da Rússia, né? É apoiada pela Rússia, tanto na questão econômica como bélica. A Cuba, né, que é na América Central, mas é da Rússia. E os países, eu não sei, a Bolívia também, vamos colocar que é a favor da Rússia, que igual você falou, são países de sistema mais socialista, entendeu? E menos capitalista. Então, e esses países, eles não têm nenhuma relevância na questão bélica, né? Na questão de enfrentar um país como os Estados Unidos, a Alemanha, a Inglaterra, né? Que claro que eles vão ficar, né? Vão estar do lado ali para lutar contra nessa terceira guerra mundial contra a Rússia, a China e a Coreia do Norte. Então, até a própria Coreia do Norte também, que é comunista, né? Ela fica do lado da Rússia. Então, a Coreia do Norte também não chega, não sei, porque a gente não sabe o arsenal da Coreia do Norte hoje, que está ali ameaçando já a Coreia do Sul, fazendo aqueles testes lá e tal, e ali a gente sabe pouca coisa, porque ali é um país fechado, né? É o país mais fechado do mundo hoje, é a Coreia do Norte. Mas quem vai lutar a favor da Rússia e que vai entrar nesse conflito mesmo ali, né? Do lado da Rússia, vai ser a China e vai ser a Coreia do Norte. Aqui, chegar na América do Sul, vai ser a Venezuela. Só que a Venezuela, né, nada, né? Venezuela é um país quebrado. Você sabe que lá o país lá, Maduro lá, né, o socialismo lá acabou com a Venezuela. Então, assim, esse conflito ele vai ficar mais restrito na Europa e ali na Ásia, entendeu? E, entendi. Claro que vai ter uma consequência mundial. Agora, se vai chegar até aqui, eu não sei como e por que vai chegar até aqui. Se algum país vai ficar do lado da Rússia, vai entrar para ajudar a Rússia, vai ceder bases, né, militares. Por exemplo, a Cuba vai ceder bases militares lá em Havana, né, para atacar os Estados Unidos, como quase aconteceu, né? Você sabe que quase aconteceu uma guerra entre a Rússia e os Estados Unidos, por causa que na época o Fidel Castro queria ceder bases militares lá no Caribe, lá para poder lançar nos Estados Unidos, né, para uma eventual guerra entre os soviéticos e os americanos. Então, assim, eu estou preocupado, né, agora com relação, se acontecer na Terceira Guerra Mundial, Jesus vai voltar,
Aí eu te falo, vai precisar do anticristo. Quem vai ser esse anticristo? Eu não imagino quem vai ser esse. O Vladimir não é. Né? O Vladimir, ele não tem nem como ele ser o anticristo, porque a religião dele é católica, né? Ele é católico. E o anticristo, segundo a escatologia, ele vai usar a religião ali judaica, né? Ele vai querer enganar os judeus, aquela coisa toda. E depois os judeus vão descobrir que ele é o falso Messias, entendeu? Entendi. Então, mas a minha preocupação não é nem tanto espiritual, escatológica, é mais uma preocupação mesmo de vida, né, de sobrevivência, porque vai ter uma tragédia, vai ser uma calamidade, vai ser uma consequência catastrófica que vai afetar o mundo todo, né? O mundo todo vai ser afetado por essa guerra, né? Porque vai ser uma guerra pior do que as duas guerras que ocorreram no início do século XX, entendeu? Certo. Com base... Eu queria fazer mais uma pergunta, professor Benivaldo. Com base, né, nessas informações que o senhor passou, queria que o senhor fosse bem franco para a gente aí e dissesse para a gente qual é, de fato, a chance de uma terceira guerra mundial. De 1 a 10, qual é a chance de acontecer uma terceira guerra mundial entre o fim deste ano e o próximo ano? Qual é a chance real que o senhor imagina? A chance, professor entre Daniel, 1 e 10. Vou colocar aí 6. Eita, rapaz. É alto, hein? Eu estou colocando 6 porque o que eu tenho lido, o que eu tenho estudado, o que eu tenho visto é que o Vladimir, ele não vai querer sair perdendo nessa guerra. Ele já sofreu muitas consequências econômicas. E a Ucrânia, né, ela está sendo fortalecida pela OTAN. O Volodymyr Zelensky, né, ele tem conseguido, né, através do exército ucraniano, reconquistar territórios que foram tomados pelo o exército russo. E o Vladimir está enraivecido porque a Ucrânia está sendo ajudada pelo seu maior inimigo, que é a OTAN, ter mandado mísseis, mandado equipamentos antiaéreos. E o Vladimir já deixou bem claro que, se continuar fazendo isso, eles estarão atravessando da linha vermelha que ele estabeleceu. E aí ele disse que vai ter uma resposta, né? Uma resposta de escala mundial, uma resposta atômica, uma bomba que vai... E aí sim, aí vai explodir mesmo a terceira guerra mundial. Quando eu falo 6, de 1 a 10, 6, você falou assim, é muito alto, é porque eu não vejo a saída. Quem é que vai acabar com essa guerra? O Papa não tem mais poder. A Igreja Católica não tem mais voz no cenário mundial. Não consegue, entendeu? Acabar com essa guerra. Tem expolir da Rússia, né? Com sanções, mas o Vladimir ele entra num ouvido e sai no outro. O Vladimir ele tem esse feitio, né, de ser o czar, entendeu? Ele tem essa tara de ser o czar, de fazer com que o Império Russo, né, venha se expandir, venha reconquistar os territórios, que para ele a Ucrânia é da Rússia, entendeu? A Ucrânia, aqueles países ali que ficam ao redor da Rússia, né, que era da União Soviética, né? Ele já está a Finlândia e a Suécia também entrar na OTAN, vai ter também uma resposta dura, como ele fez com a Ucrânia, como ele fez com a Chechênia, né? Não tem ele fez com a Chechênia. Então é isso. Eu vejo assim que eu não sei vou perguntar a você, qual seria a saída para você nesse momento? Professor Benivaldo, eu fico muito feliz de conversar com pessoas como o senhor que demonstra muito entendimento do assunto, principalmente para pessoas, e eu vou me colocar aqui, que na maioria das vezes não tem a maioria das informações e só consegue observar e compreender quando alguém que tem o estudo, tem um aprofundamento, acaba clareando para a gente. O que o senhor falou agora há pouco é muito importante,
E acaba fazendo todo sentido, né? Porque pra gente que não tá acompanhando e não tem esse aprofundamento nos estudos com relação à guerra, à escatologia, a gente acaba entendendo que a Rússia, né, ela não tem poder nenhum bélico, porque você fala, cara, a Rússia daquele tamanho diz que é uma potência mundial, mas não consegue invadir e não consegue ganhar uma invasão, né, porque não é uma guerra, uma invasão contra um país tão pequenininho quanto a Ucrânia. Só que o senhor vai falando aí, a gente vai começando a entender que é o quê? A Ucrânia, ela não está lutando só, né? Ela está sendo ajudada pela OTAN e é por isso que essa guerra está se alastrando há tanto tempo. Porque já era para a Rússia ter invadido, já era para a Rússia ter anexado a Ucrânia há muito tempo. Mas a gente só vai... da capital, né? Isso, a gente só vai entendendo isso quando o senhor vai colocando os pontos aí. Você fala, olha, a Ucrânia está resistindo e está até ganhando novamente territórios. Por quê? Por causa da força da OTAN. Então a Rússia não consegue chegar até a capital, que é Kiev, e não consegue tomar a Ucrânia. Por quê? Porque a OTAN está por trás ajudando. E isso vai causando o quê? Um problema maior. Porque o Putin, como o senhor falou, daqui a pouco vai querer fazer um ataque nuclear. O senhor me perguntou aí sobre a minha opinião sobre a questão da guerra, é isso? Eu perguntei para você, por exemplo, eu te perguntei o seguinte, professor Daniel Martins, qual é a sua opinião sobre a saída para essa guerra que já está se alastrando aí, como você deixou bem claro? Se eu não me engano, ela começou em fevereiro, essa guerra, não foi? Então a gente pode... então, essa guerra, qual é a saída? Porque, por exemplo, eu vou deixar você responder, e eu deixei de acrescentar aqui um dado, uma informação importante. A própria Alemanha, que, olha só, a Alemanha nazista, né, que perdeu a Segunda Guerra Mundial, e depois que ela saiu ela se desvencilhou da União Soviética, né, ali com a queda do muro de Berlim, a Alemanha ela parou de fabricar armas, né, de investir em questões em armas, né, em arsenal. A Alemanha, por quê? Houve ali depois da Segunda Guerra Mundial, aí houve aquela questão lá, né, da paz, entendeu? De unir os países e tal. Aí foi criada a OTAN e tal, né? A própria ONU se fortaleceu. Você vê que desde 1945 não teve mais nenhuma guerra mundial, porque começou a unificação dos países, né? Então, assim, mas a Alemanha, que ela já tinha anos que tinha engavetado ali a fabricação de armas, né, de materiais bélicos, sabe que o primeiro-ministro falou agora que é para ela retomar a produção de armas, de materiais bélicos, porque ela quer fortalecer seu arsenal, porque o arsenal alemão ele é ínfimo. Porque eles deixaram de fazer isso. Eles não queriam mais, alemão não queria mais saber de guerra, porque a Alemanha perdeu a Primeira Guerra Mundial e perdeu a Segunda Guerra Mundial. Só que agora, devido a esse perigo aí, essa eventual guerra... A Alemanha não quer ficar por baixo. A Alemanha não quer ficar por baixo. É bom destacar que nem na Primeira e nem na Segunda Guerra Mundial a Alemanha esteve ao lado dos Estados Unidos. Mas agora, com certeza, vai apoiar os Estados Unidos. Porque foi nazismo e socialismo, e comunismo. Mas assim, agora sim, a pergunta que eu perguntei para você foi, na sua singela opinião, no seu pensamento aí, na sua concepção, o que você espera do fim dessa guerra, do término dessa guerra? Eita, professor Benivaldo, agora o senhor me pegou. Então, eu sinceramente penso que o caminho mais natural que vai se seguir seria a Rússia anexar a Ucrânia. A gente sabe que a Ucrânia já fez parte
o RSS, né? Uhum. A Ucrânia era parte, já fez parte uma vez da Rússia, assim como a maioria daqueles países, né, Iugoslávia e tudo mais. E como você disse, o Putin ele não vai deixar a Ucrânia livre, ele não vai fazer isso. Primeiro porque seria uma derrota do poderio russo, e segundo porque uma vez que a Rússia tente abrir mão da Ucrânia, a Ucrânia ela vai fazer parte do bloco da OTAN. E para a Rússia isso é loucura, porque a Ucrânia faz fronteira com a Rússia e, portanto, poderia ser um tipo de espaço para invasão. Então, como eu vejo, para mim, eu penso que a naturalidade das coisas seria a Rússia anexar a Ucrânia e os países, né, aceitarem isso, porque se isso não acontecer, a probabilidade de uma terceira guerra mundial ela é absurda, né? Absurda, a meu ver. Ela é inevitável, né? Inevitável. Exatamente. Muito. Professor Daniel, nosso papo aqui foi muito interessante, né? E te agradeço aí por você ter me convidado aí por essa entrevista aí. Sobre escatologia, claro que a gente também abordou mais o contexto político, né? Falamos assim, poucas escatologia, não foi um papo propriamente escatológico, apocalíptico, né? Claro que nós que teólogos, né, escatólogos, trabalhamos com escatologia dentro da sala de aula, mas aqui foi mais um bate-papo, mais assim, uma entrevista que você fez comigo sobre político, né, um assunto mais de cunho político mesmo, né, e não envolvendo tanto, claro que a gente abordou aqui algumas coisas, né, mas assim, foi muito bom, né, a gente, nesse podcast aqui, que eu mesmo pedi para você me entrevistar, é o meu podcast aqui, e quero também novamente, né, te parabenizar aí pelo seu dia, que amanhã é o dia do professor, 15 de outubro, e falar também que a expectativa para a segunda aula é muito grande, os alunos lá estão esperando você, você ficou aí, adoeceu aí, infelizmente, não conseguiu dar aquela segunda aula, e acredito que também você vai, né, dar aula aí para a turma ali na Ponte Alta, do Instituto de Teologia Pesquisadores da Bíblia, crítica textual, vai também ali lecionar em grego, e ali os alunos já esperando essa aula, porque nas nossas aulas, eu, professor Mitson, professor Cleito, temos usado termos dos originais, do hebraico, do grego, e ele já começou o interesse do corpo discente ali, no que tanto aprender as línguas originais. E você, no currículo, você realmente se dedicou, né, se aprofundou nesse conhecimento aí das línguas originais da Bíblia. Mas, assim, vou fazer uma entrevista com você aí sobre um assunto que você domina bastante. Você também, percebi que você também domina esse assunto, né, que suas perguntas foram coerentes e você também colocou seus pontos de vista aí, né, nesse contexto aí, você está inteirado do assunto, né, pelo que eu percebi aqui. Então é isso, Daniel, professor Daniel, obrigado mesmo, cara. E nosso podcast aqui vai ficar salvo, né, lá aqui no meu canal. E vou, né, depois, quem quiser ouvir aqui, pode ficar à vontade, comentar. E obrigado mesmo, professor. Eu que agradeço, professor Benivaldo. Para mim é um privilégio estar aqui participando desse podcast. Além de fazer perguntas, eu aprendi muito hoje. E também queria te parabenizar pelo dia do professor. Aliás, o senhor para mim é um mestre, já me ensinou muita coisa. É uma pessoa muito sábia, uma das poucas pessoas que eu conheço que tem um conhecimento muito profundo sobre a Bíblia, e não só da Bíblia. O senhor tem um conhecimento holístico, né? Consegue fazer a junção de teologia, história,
filosofia e conhecimentos gerais como poucos, tá? Para mim é um prazer estar aqui e, se Deus quiser, segunda-feira a gente vai estar lá para dar nossa aula, e que Deus abençoe o senhor. Esse professor, eu já quero te deixar um convite aqui. Queria que você participasse comigo de uma live que antecede aí, vai ser na véspera do dia da Reforma. Dia da Reforma, dia 505 anos da Reforma Protestante, 31 de outubro, vai cair nessa segunda-feira. Quem vai dar aula lá é o professor Cleiton, né? Vai ser a terceira aula dele, Introdução à Teologia. Mas eu falei para os alunos lá que vou fazer uma live sobre as consequências da Reforma Protestante para o mundo ocidental, para o mundo. E falei para eles que essa live ela vai ser gratuita, entendeu? Para ajudar também até a alavancar nosso canal lá, os pesquisadores. Claro que a única coisa que eu vou exigir deles é like, né? Que ainda não se inscreveram, para poder se inscrever. E contar com a sua participação, entendeu? Nessa live, para você também estar ali me auxiliando ali, né? Abordando um determinado assunto atrelado às consequências da Reforma Protestante, ok? Então vou ver com você direitinho aí, para a gente estar fazendo essa live e os alunos vão estar ali interagindo para poder, né, aprender mais sobre a importância desse evento também, né, que foi de suma relevância para o mundo, né, que foi a Reforma Protestante, iniciada ali pelo nosso amado teólogo, monge, né, Martinho Lutero, ok? Ok. Missão dada, missão cumprida, convite aceito, tá, professor? Obrigado, então, professor. Uma boa noite aí, um bom final de semana, tá? Boa noite. A paz e a graça. Boa aula aí, segunda-feira. Obrigado. Amém. Obrigado, tchau, tchau. pessoal. Tem nosso podcast. Eu, professor Daniel Martins, tá? E comente aí, fale aí alguma coisa, o que você pensa. Então tá, professor Daniel, até mais, viu? Tá bom, um abraço. Abraço.